Estamos dando início a nosso curso, revisando de uma maneira bem prática e objetiva o que realmente é necessário conhecer de desenho técnico mecânico como pré-requisito para nosso curso. O desenho técnico é um verdadeiro idioma, principalmente dentro da indústria. Ele é o meio mais adequado para estabelecer um diálogo entre projetista e um executante do projeto, permitindo ao primeiro transmitir e ao segundo captar tudo sobre a forma, tamanho e os detalhes de um objeto. Sem essa linguagem gráfica, seria impossível tal comunicação. O homem da pré-história já registrava nas paredes das cavernas suas expressões, comunicando-se sem o uso da palavra. Outras nações também registraram através de desenhos primitivos seus costumes e até mesmo sua história. Com o surgimento do papel, juntamente com o desenvolvimento de novas ciências e da era industrial, o desenho passou a ser uma importante ferramenta de trabalho. Para melhor aplicação dessa ferramenta, surgiu a necessidade da unificação dos elementos, criando-se a normalização que é aplicada ao desenho técnico, transmite com eficiência e precisão uma única e exata interpretação de um objeto para qualquer parte do planeta. Todo projeto é apresentado em papel. Para que a apresentação seja adequada, é importante que isso se faça respeitando os formatos de papel compatíveis com o projeto. Cada formato é representado pelas dimensões de seus lados em milímetros ou pelo respectivo símbolo. Então, tomemos como exemplo o formato A4, cujas medidas dos lados são 210 por 297 milímetros. Os formatos são geometricamente semelhantes entre si, ou seja, a relação entre eles é sempre a mesma. Vale dizer que um formato é sempre o dobro do imediatamente menor. Enquanto os índices utilizados para representar os formatos de papel vão diminuindo, o tamanho do papel vai dobrando. Então, A0 é o dobro de A1, que é o dobro de A2 e assim por diante até A4. A norma estabelece que a margem do lado esquerdo tem que medir sempre 25 milímetros, qualquer que seja o formato de papel. Isso permite o arquivamento em pastas ou classificadores. Já as margens do lado direito variam de acordo com o formato do papel. Assim também é com a largura da linha do quadrado. No espaço reservado para a legenda, cada empresa pode criar o seu modelo específico, apresentando não só o seu logotipo, como também fornecendo outras informações, detalhes e criando um diferencial de destaque. Tamanha é a importância da apresentação de um desenho, que além do formato padrão e a legenda completa, o dobramento também é normalizado e deverá ser obedecido rigorosamente. Independente do tamanho do formato, todos obedecem um padrão de dobramento. Lembremos novamente o quanto é importante uma boa aparência na apresentação de um desenho e, para tanto, o rigor com os detalhes e normas. Podemos dizer que a execução de um desenho é dividida em fases distintas. Uma delas consiste do traçado propriamente dito, que deve ser feito através de uma observação minuciosa dos tipos, espessuras, denominação e aplicação das linhas. A aplicação dos tipos e espessuras de linhas
deve ser feita de forma bem simples e bem definida a fim de se evitar a má interpretação e possíveis enganos. Além do que, um traçado bem feito vem coroar o bom aspecto que todo desenho deve possuir. Uma escolha e aplicação inadequadas das espessuras e tipos de linhas pode conduzir a resultados esteticamente deficientes e sem nenhuma riqueza de detalhes. Observe a linha contínua larga A1, que indica todas as partes visíveis do objeto, determinando-lhe o contorno. Agora veja a linha de simetria traço e ponto estreita G1 e G2. No caso dos sólidos geométricos elementares, o eixo de simetria coincide com o eixo geométrico. Como vimos no exemplo de aplicação do slide anterior, o eixo de simetria é representado com linha traço ponto estreita, devendo sair dos bordos da figura cerca de 4 a 5 mm, e se há dois ou mais eixos perpendiculares entre si, estes devem se cruzar entre dois traços. Vamos falar um pouco sobre escala. Escala é a relação que existe entre o tamanho do desenho e o tamanho da peça. Existem três tipos de escala: natural, de redução ou de ampliação. A escala natural, ou 1 por 1, é aquela em que o objeto é representado com suas dimensões reais no desenho. O numeral colocado à esquerda na escala refere-se sempre ao desenho, e o numeral da direita corresponde às medidas do objeto. Então, por exemplo, na escala 1:2, cada unidade do desenho corresponde a 2 unidades do objeto. Essa é, portanto, uma escala de redução. Já quando o numeral da esquerda, desenho, é menor do que o numeral da esquerda, objeto, temos uma escala de ampliação. Por exemplo, a escala 5:1 quer dizer que as medidas do desenho são 5 vezes as medidas do objeto. Observe, agora, esta tabela e veja a relação das dimensões do desenho e da peça nas respectivas escalas de redução, ampliação ou natural, 1 por 1.